Você sabia que o apóstolo João, ao escrever o prólogo do seu evangelho, não apenas defendeu a fé monoteísta dos judeus, mas também revelou algo surpreendente? João não estava apresentando um novo Deus. Ele estava colocando o Verbo, Jesus Cristo, no coração da divindade que Israel já conhecia e adorava. Essa conexão entre o Deus Javé e o Verbo é revolucionária, porque ela desafia as categorias humanas de tempo, de espaço e existência. Os atributos divinos que João descreve do Verbo não apenas confirmam essa ligação, mas revelam verdades profundas que ecoam da eternidade até os nossos dias. Vamos examinar as Escrituras? Permaneça conosco e tenha sua fé fortalecida pela palavra de Deus. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós estudaremos, com a graça de Deus, a quinta lição do primeiro trimestre de 2025, com o tema geral: Em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A lição de hoje traz o título: Jesus é Deus. A leitura bíblica em classe está no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4, e também nos versículos 9 ao versículo de número 14. O texto nos diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amados irmãos, os objetivos propostos dessa lição são demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e, por fim, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Amados, a verdade prática da nossa lição nos traz algo muito significativo. Diz assim: a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Amados irmãos, o ponto de número 1 da nossa lição nos diz a doutrina bíblica da divindade de Jesus, tendo em vista o objetivo de demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. Nesse ponto, nós podemos observar que Jesus, ele não é apenas um mestre iluminado, ele não é apenas um profeta carismático. As Escrituras Sagradas testificam de forma inequívoca: ele é o próprio Deus que se fez carne para revelar o Pai e nos reconciliar consigo. Quando o Evangelho de João abre declarando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, nos apresenta, irmãos, uma realidade que ultrapassa a compreensão humana muitas vezes. A de que Cristo não começou a existir em Belém, mas ele é de fato eterno e já estava presente no princípio. No Novo Testamento nós encontramos diversas confirmações da divindade de Jesus. Na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2 e versículo 6, revela que ele, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. A humildade e a encarnação de Jesus não anulam quem ele é, mas mostram, na verdade, a sua disposição amorosa de salvar a humanidade. Na carta que Paulo escreve aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 8 e versículo 9, nós vemos que o texto diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Amados, muitos são os textos que provam a divindade de Jesus. Quando Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo chama Cristo de nosso grande Deus e Salvador. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2 e versículo 9, ele chama e revela que nele, em Jesus, isto é, habita toda a plenitude da divindade. O apóstolo Pedro, por sua vez, na segunda epístola, no capítulo 1, versículo 1, ele diz que a fé que nós obtemos na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 20, quando ele vai se referir ao Filho, a Jesus Cristo, ele declara: este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Irmãos, todos esses testemunhos convergem para a mesma realidade: Jesus é plenamente Deus. Os atributos exclusivos da divindade nós também vamos encontrar em Jesus. Por exemplo, a onipotência, isto é, o poder ilimitado. É demonstrado quando ele mesmo afirma ter recebido toda a autoridade no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18, o texto diz: e chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quando o apóstolo João escreve o
livro do Apocalipse e revela Jesus como remetente. Ele diz no capítulo 1 e versículo 8: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. A eternidade, outro atributo de Deus, também está presente em Cristo. Cristo aparece de forma marcante quando o profeta Isaías ele vai profetizar acerca do Messias que seria chamado Pai da Eternidade. Isaías 9:6. E quando o profeta Miqueias anuncia que ele vem, no capítulo 5, versículo de número 2, afirma desde os dias da eternidade. O autor da carta aos Hebreus nos assegura, irmãos, que Jesus está fora dos limites do tempo. No capítulo 13, versículo de número 8, o texto diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Outro atributo de Deus que nós enxergamos na pessoa de Jesus Cristo é a onipresença. A onipresença é evidente em Jesus quando ele promete estar com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28 e versículo 20. E quando ele afirma que onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele está presente. Mateus 18 e versículo 20. Amados, este atributo não é compartilhado por seres criados, mas pertence unicamente a Deus. Mas não só isso. Veja, por exemplo, a onisciência de Cristo. Fica claro em histórias como a história de Natanael, a quem o Senhor disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. Está registrado lá em João, capítulo 1, versículo 48. Também quando, sem que ninguém lhe contasse, ele descreve o passado daquela mulher samaritana, lá em João, capítulo 4, versículo 17 e 18. Amados, em vários pontos, o Evangelho declara que Jesus conhecia o que se passava no coração das pessoas, demonstrando um conhecimento absoluto que somente Deus poderia ter. No Evangelho, escrito por João, capítulo 21, versículo de número 17, o texto diz: Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter lhe dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E aqui está presente a onisciência de Jesus. Amados, outro aspecto, outro elemento essencial na compreensão da divindade de Cristo é a adoração que ele recebe. A palavra nos diz claramente que somente Deus deve ser adorado. Mas vemos Jesus claramente sendo cultuado diversas vezes. E ele não só não repreende os adoradores, como legitima esse ato. Por exemplo, quando os discípulos veem Jesus acalmar a tempestade, eles se prostram diante dele e dizem: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Compreenda, amados, se ele não fosse Deus, ele teria exortado os seus discípulos para adorar somente o Pai. No entanto, Jesus recebe essa honra de modo natural, pois ele e o Pai são um, como ele mesmo declara lá em João capítulo 10, versículo 30. Tomé, ao encontrar Jesus ressurreto, ele reconhece no capítulo 20, versículo 28 do Evangelho escrito por João, e ele diz: Senhor meu e Deus meu. Observe que ao invés de ser corrigido por Jesus, a sua exclamação ela é aprovada, mostrando que o próprio Senhor ele recebe a adoração como Deus. Veja o contraste, por exemplo, de Apocalipse capítulo 22, versículo de número 8 e 9. O apóstolo João está descrevendo a experiência que ele teve e o texto diz assim: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Mas veja o que é que o anjo diz, versículo de número 9. Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Amados, compreender a doutrina da divindade de Jesus não é um mero exercício teológico. É uma base para a fé cristã. Se ele não fosse plenamente Deus, ele não poderia derrotar a morte. Lá no Evangelho, escrito por João, capítulo 10, versículo 17 e 18, o texto diz: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Amados, somente Deus tem o poder para dar a vida e tornar a tomá-la, como Jesus ele fez. O Novo Testamento ele reafirma repetidas vezes que o nosso Redentor não era apenas um profeta ou um ser angelical, não. Ele era o próprio Criador. Quando Paulo escreve a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele diz: Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Essa verdade
verdade, irmãos, traz um enorme consolo para nós. Revela que nós podemos confiar em alguém que tem todo o poder. Ele não se limita pelas circunstâncias do tempo e do espaço. Ele conhece profundamente cada detalhe da nossa vida. Glória a Deus por isso. Jesus, mesmo sendo a expressa imagem do Pai, como diz o autor da carta aos Hebreus, ele se aproximou de nós de maneira pessoal, de maneira amorosa, de maneira humilde, demonstrando que Deus não está distante de nós. Deus não está indiferente para com os homens, mas ele está envolvido ativamente na história e em nosso cotidiano. Em cada desafio, irmãos, nós podemos nos voltar para alguém que é simultaneamente Deus transcendente e Salvador próximo do homem, capaz de nos sustentar e conduzir à vida eterna. Glória a Deus por isso. Ponto 2 da nossa lição nos diz a heresia que nega a divindade de Jesus, tendo em mente o objetivo proposto de explicar a heresia do arianismo. Amados, o tema da divindade de Cristo é um dos fundamentos mais importantes da fé cristã. A negação dessa verdade ao longo da história gerou inúmeras heresias que desafiam não apenas a doutrina da igreja, mas também a essência do evangelho. O arianismo, ele liderado por Ário no início do século IV, negava que Jesus fosse eterno e afirmava que ele foi criado, sendo subordinado ao Pai, como se fosse assim uma espécie de ser de segunda categoria. Essa visão, irmãos, embora parecesse até lógica em uma perspectiva humana, carecia de coerência com a totalidade das Escrituras. Porque a Bíblia ensina claramente: Cristo é o Verbo eterno, presente com Deus e sendo Deus desde o princípio, como nós já lemos aqui. Se Cristo fosse criado, ele não poderia ser o criador de todas as coisas. O texto lá de Colossenses 1:16 reforça essa verdade ao declarar que tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, irmãos, a eternidade de Cristo não é apenas uma questão teológica, é um aspecto indispensável para compreender a redenção. Apenas um Deus infinito, um Deus eterno, poderia de fato pagar um preço infinito do pecado humano. Os textos que os arianos eles utilizam para sustentar essa visão distorcida e pobre é Provérbios capítulo 8, versículo 22 e também Colossenses capítulo 1, versículo 15. São textos que são mal interpretados quando isolados no seu contexto. Por exemplo, Provérbios 8 e 22 personifica a sabedoria como uma criação de Deus. Mas isso não se refere a Cristo, e sim é uma figura literária. Já o termo que é usado lá em Colossenses capítulo 1, versículo de número 15, o termo primogênito, não significa o primeiro a ser criado, mas sim que ele possui a primazia, ele possui a autoridade, ele possui a preeminência sobre toda a criação. Esse entendimento, irmãos, é confirmado pelo contexto imediato. Veja, lembre-se, texto fora de contexto é um pretexto. Veja o que é que diz em Colossenses capítulo 1, versículo 16 ao 18, que descreve Cristo como o criador e sustentador de todas as coisas. Ele tem a primazia, ele tem a autoridade, ele tem a preeminência sobre toda a criação. Veja que, além disso, a unidade de essência entre o Pai e o Filho é inúmeras vezes reiterada, como por exemplo lá em João capítulo 10, versículo 30, onde Jesus ele declara: eu e o Pai somos um. Essa declaração, inclusive, provocou ira dos judeus, porque eles entenderam que Jesus estava exatamente se igualando a Deus. Não se tratava aqui de uma metáfora, não. Era uma afirmação clara e direta sobre a sua própria divindade. Outros textos, como por exemplo João 17, 3, Filipenses 2 e 6, reforçam que Cristo compartilha da mesma natureza divina, sendo igual a Deus, mas voluntariamente ele se esvaziou para cumprir o plano de redenção. Amados, negar a divindade de Cristo, na verdade, é minar a base da salvação. Se Cristo ele fosse apenas um ser criado, a sua morte na cruz não teria valor suficiente para redimir a humanidade. A doutrina da Trindade, embora seja para alguns um pouco difícil de compreender plenamente, foi a lição passada, revela exatamente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência divina. Eles operam em perfeita harmonia para a salvação do mundo. Essa verdade ela transcende às vezes o entendimento humano, mas é essencial para a fé cristã. A heresia ariana não é apenas uma disputa teológica histórica, mas é um alerta, irmãos, para que nós tenhamos cuidado na interpretação das Escrituras. A Bíblia não pode ser fragmentada. A Bíblia não pode ser lida com conceitos preconcebidos. Ela deve ser compreendida como um todo, coeso, onde Cristo é central. Em Apocalipse 22 e 13 diz: ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim,
enfim, aquele que era, que é e que há de vir. Irmãos, qualquer tentativa de diminuir a sua natureza divina é um ataque frontal à verdade do Evangelho, é um ataque ao coração da fé cristã. É por isso que nós precisamos permanecer firmes na confissão de que Jesus é o Senhor para a glória de Deus, e que toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por fim, irmãos, o ponto 3 da nossa lição nos diz em as implicações do arianismo na atualidade. Mais uma vez, tendo em vista o objetivo proposto de apresentar as implicações do arianismo na atualidade. O arianismo, como nós já aqui mencionamos, é um antigo movimento teológico que questionava a divindade de Cristo. Se nós observarmos, irmãos, continua influenciando alguns grupos religiosos contemporâneos. Embora as suas origens são lá no século IV, as suas implicações elas são observadas em práticas que reinterpretam, distorcem os textos bíblicos para minimizar a divindade de Jesus. Não duvide, o objetivo é desqualificar nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é minar a base da nossa fé. Esse fenômeno, irmãos, é perceptível em traduções que são tendenciosas das Escrituras, como, por exemplo, traduções chamadas Novo Mundo, que alteram propositalmente o significado de palavras-chave, sabe? Mudam expressões como, por exemplo, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e eles vão lá e mudam para o grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Observe que é muito sutil, mas o objetivo é tirar a divindade de Jesus. Busca-se criar uma distinção artificial entre Deus e Jesus, algo que não existe nos manuscritos originais. Precisamos tomar cuidado. A importância de defender a divindade de Cristo não é meramente teológica, mas é central para a fé cristã. Se Jesus não é Deus, irmãos, a eficácia da sua obra redentora é posta em dúvida. Professar Jesus como Deus é ponto inegociável para a ortodoxia cristã. Jesus não é apenas um intermediário, não é apenas um profeta superior, mas é uma manifestação plena de Deus na forma humana. É o Deus que se fez carne. Quando grupos reinterpretam essa verdade, eles comprometem a própria essência do Evangelho, que proclama Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Amados, além disso, nós vemos movimentos religiosos orientais que frequentemente rejeitam a singularidade de Cristo. Para eles, Jesus é apenas uma figura espiritual entre muitas outras, como Krishna, como Buda. Eles ignoram a sua exclusividade como o caminho, a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. Essa visão, irmãos, ela reduz Jesus Cristo como um mestre moral, reduz Jesus Cristo como se fosse um guia espiritual somente, nega tanto a sua ressurreição quanto a sua singularidade como Salvador do mundo. Essas abordagens, embora sejam às vezes até atrativas para uma mentalidade pluralista, entra em choque direto com a mensagem da palavra de Deus, que apresenta Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. Outra perspectiva extremamente preocupante, irmãos, surge de religiões que promovem reencarnacionismo, por exemplo. Esses sistemas negam a ressurreição literal de Jesus, rejeitam a ideia de que a sua morte foi um evento único e suficiente para a redenção de toda a raça humana. Em contraste, o Novo Testamento ele afirma claramente que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Essa declaração, irmãos, não apenas fundamenta a esperança cristã, mas também refuta qualquer tentativa de equiparar Jesus com outros líderes espirituais. A redução de Jesus a um mero mestre, a um mero profeta também é evidente em religiões monoteístas, como por exemplo o islamismo. No Alcorão, Jesus é descrito como um profeta e um mensageiro, mas nunca como filho de Deus, nunca como o salvador do mundo. Essa visão ignora a profundidade da passagem, como João capítulo 1, versículo 14, que declara que o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amados, o reconhecimento de Jesus como Deus encarnado é central para a fé cristã, porque define a diferença fundamental entre cristianismo e outras crenças. Existem também, irmãos, alguns segmentos que se dizem cristãos, que também têm uma interpretação extremamente herética a respeito da divindade de Jesus. Quando nós observamos os ensinamentos, por exemplo, das chamadas testemunhas de Jeová, que apesar de reconhecerem um papel central de Jesus como redentor e mediador, eles acreditam que ele foi criado por Deus antes de todas as coisas e, portanto, não é coeterno com o Pai. E dessa interpretação herética e dessa adulteração das Escrituras, eles ainda afirmam que Jesus é o arcanjo Miguel no céu. E isso está lá para todo mundo ver no site deles.
Irmãos, é essencial lembrar que a divindade de Cristo não é apenas um conceito teológico abstrato, é uma verdade que transforma vidas. Se Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, então suas palavras têm autoridade absoluta. Então a sua obra na cruz é suficiente para salvar a humanidade. Negar a sua divindade é negar a própria essência do Evangelho, é negar a esperança que ele nos oferece. É por isso, irmãos, que é crucial que nós, cristãos, permaneçamos firmes na promessa e na defesa das verdades bíblicas, proclamando com ousadia que Jesus não é apenas um grande mestre, mas o Deus Todo-Poderoso que veio salvar o mundo. Amados irmãos, seus esboços das lições desse trimestre têm abençoado tua vida, têm te ajudado. Curta esse vídeo, compartilhe, comente e considere se inscrever nesse canal para que você não perca nenhuma das nossas atualizações. Na descrição do vídeo eu também vou estar deixando o link para o nosso canal de estudos. Lá nós vamos divulgar alguns conteúdos exclusivos. Por fim, amados, eu rogo que o Espírito Santo de Deus conduza cada um de vós nas vossas aulas. Que Deus abençoe.